Live da manhã. Hoje é sábado, um estudo bíblico como de costume. Hoje a gente vai falar sobre a Torre de Babel. Vamos entrando aí. Esqueci de acender a luzinha ali. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Aí, agora sim. Vamos lá. A Torre de Babel é uma história bem curtinha, mas ela tem um ensinamento muito valioso que pouca gente presta atenção nele. Eu vou trazer aqui para vocês. Ela começa em Gênesis, capítulo número 11, e vai até o 9. Vamos lá. Toda a terra usava a mesma língua. Presta muita atenção nisso. Toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Aconteceu que, ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Shinar e viveram ali. Disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e preparemo-los no fogo. Assim, eles usaram tijolos no lugar de pedras para a construção e barro no lugar da argamassa. Então eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma língua, e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. Por isso, a partir dali, o Senhor espalhou-os por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Babel, que significa confusão em hebraico, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor espalhou-os por sobre toda a terra. Olha só, tem algo muito interessante aqui nessa história que pouca gente presta atenção, mas é algo muito valioso. No capítulo 5, Deus fala assim, ó: o Senhor desce para ver a torre que as pessoas estavam construindo e ele diz: as pessoas estão unidas, todas possuem uma língua, e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Olha que forte isso daqui. Presta muita atenção. Eles estavam num propósito errado. Qual é o contexto dessa história? Noé tinha feito a arca, e aí ele saiu da arca, teve o arco-íris, a aliança, e Deus deu uma ordem bem clara para todo mundo. Vai lá, se espalhem para a terra e povoem a terra. Só que aí, logo de cara, esse povo se encontrou lá nessa região, Babel, né? Que seria Babel. E aí eles começaram a construir uma torre, edificar algo para o ego deles. Porque eles pegam e falam aqui: venhamos, façamos tijolos, preparamos fogo, assim usaremos os tijolos no lugar. Venham, vamos. Aqui, eles falam aqui: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre cujo cume alcance o céu, para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. Eles estavam totalmente corrompidos do propósito. Vamos fazer um nome para nós, vamos edificar algo para nós, e não o propósito de povoar a terra. E aí Deus desce, e ele pega e fala: uau, eles estão muito unidos. Se eles não forem, se nada os deter, mais à frente nada vai poder os deter. Porque eles vão conseguir fazer tudo, qualquer coisa que eles quiserem. Porque eles estão muito unidos falando a mesma língua.
Eles estavam num propósito ruim, mas eles estavam falando a mesma língua. Eles estavam em união. Mais à frente, a gente tem um salmo. O Salmo 133. Quem aqui já ouviu o Salmo 133? Deixa eu pegar ele aqui, porque são assuntos que se conectam muito forte. Meu, isso aqui tem uma história, uma lição para sua vida fascinante. Eu diria que o segredo da prosperidade de uma nação, de uma família, está nisso aqui que eu vou falar. Salmo 133. Canção de subida de Davi. Ó, quão bom e quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em união. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho de seu manto. É como o orvalho de Hermon, que está sobre as montanhas de Zion, acho que é a tradução. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção perpétua da vida. Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. Quando ele fala da mesma língua, quando ele fala de união, ele está falando de um povo que ele está tão unido, mas tão unido que ele fala a mesma língua. Ele não está falando só da língua do idioma, ele está falando de propósito. Uma família que fala a mesma língua, uma empresa que fala a mesma língua, amigos que falam a mesma língua, que falam a mesma coisa, que compactuam dos mesmos propósitos. Quando essas pessoas estão unidas, elas conseguem uma força tão forte, mas tão forte, que elas são capazes de realizar qualquer coisa. E aqui esse exemplo da Torre de Babel é um exemplo muito claro. Deus pega e fala, vamos espalhar e vamos fazer com que eles falem outras línguas. Às vezes você pensa assim que como que Deus espalhou eles sobre a terra? Ele pegou a mãozinha dele e colocou um para cada lado. Mas o simples fato dele confundir a língua dessas pessoas faz com que essas pessoas se espalhem, que crie-se contenda. Cria-se contenda, cria-se falta de propósito, cria-se dispersão. Um povo que está unido, falando a mesma língua, ele faz coisas grandiosas acontecerem. Mais à frente, a história vem o êxodo do Egito, bem lá na frente. O povo está escravo. E o faraó ele tira a palha. Para quê? Para que o povo se mantenha ocupado no trabalho forçado que eles têm. Então o povo é escravo. Por que da escravidão? Por que o povo foi escravizado? Se você for colocar em Gênesis, lá no início, o faraó ele estava com medo daquele povo que estava vivendo entre eles se juntar aos inimigos e se rebelar. E ele começou a trazer trabalhos forçados. Ele fala, esse povo é muito grande. Se eles se juntarem aos nossos inimigos, a coisa vai ficar complicada. Olha só a referência aqui. Em Êxodo, capítulo 6. José morreu. Lembra que José salvou o Egito da fome. Ele preveu o sonho, ele viu o sonho do faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ele previu uma fome, salvou o Egito, foi governador do Egito, trouxe a família dele para lá. Só que olha o que aconteceu. José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda a sua geração. Os descendentes de Israel foram férteis, aumentaram muito em número e multiplicaram-se e cresceram poderosamente. A terra encheu-se deles. Então subiu um novo rei no Egito. Ele não sabia nada a respeito de José e disse a seu povo: Vejam, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Venham, usemos de sabedoria para lidar com eles. De outro modo, eles continuarão a multiplicar-se, e em caso de guerra, eles podem aliar-se a nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a terra de uma vez.
Por isso impuseram-lhe capatazes para oprimi-los com trabalhos forçados, e eles construíram para o faraó as cidades armazém de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais os egípcios os oprimiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, até que os egípcios ficaram com medo do povo de Israel e os fizeram trabalharem sem descanso, tornando-lhes a vida amarga com o trabalho árduo. Procurar argila, fazer tijolos, todos os tipos de trabalho do campo. E em todo esse trabalho duro, não foram misericordiosos com eles. Presta atenção à ligação que existe nessas duas histórias. E existe uma ligação muito forte com os tempos atuais também. Os egípcios transformaram os israelitas em escravos porque eles estavam com medo de uma rebelião. Qual é a sacada aqui? Qual era o grande ponto da Torre de Babel? Deus desce e fala, vamos confundir a língua deles porque eles são capazes de fazer qualquer coisa, porque eles falam a mesma língua. Eles estão em união. Uma sócia que fala a mesma língua que a outra. Um marido que fala a mesma língua que a mulher. Um povo que fala a mesma língua. Não é idioma, é propósito. Eles começaram a ver, opa, isso aqui tá perigoso. Eles são um povo muito forte. Eles não assimilam a nossa cultura. Eles cultuam outro Deus. Eles não fazem os mesmos rituais que a gente. Eles estão a par da gente. Eles falam a língua deles. Vamos tomar cuidado com eles. E aí o faraó faz o quê? Bota trabalho forçado. Para quê? Para atrapalhar essa comunicação. Para trazer contenda. Para trazer falta de foco, para trazer raiva, para trazer opressão. Porque a partir do momento que existe esse cenário, o que, que acontece? O povo não se rebela. O povo fica aguentando calado. Parece os dias atuais, né? Parece muito com os dias atuais. O que, que um tirano faz quando ele está no poder e ele quer se perpetuar no poder? Ele emburrece as pessoas através da educação, através do financiamento de artistas ruins, através de cultura ruim, através de imbecilização literalmente, através de liberação desenfreada de casas de aposta e destruição, drogas. Vamos liberar as drogas. Vamos liberar tudo que não presta. Vamos liberar tudo pro povo curtir, pro povo se manter ocupado. O que estava acontecendo aqui no Êxodo também? O povo estava se multiplicando. Vamos começar a apoiar aborto. Vamos começar a falar que não, que a sexualidade é tudo liberado, mas aborto, o corpo da mulher é o corpo da mulher. Vamos ter poucos filhos. Vamos fazer propaganda na TV para as pessoas terem poucos filhos. Vamos chamar prevenção de gravidez de se cuidar. E vai colocando sementinhas e sementinhas e sementinhas e sementinhas. Para quê? Para o povo não se fortalecer. Para o povo não se unir. Para o povo ficar brigando um com o outro. Olha, esse aqui é preto, esse aqui é branco. Olha, esse aqui é gay, esse daqui é hétero. Olha, esse daqui gosta da picanha, esse gosta da abóbora. Olha, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, seu filho da puta, ah, seu cuzão do caralho, ah, não sei o que lá. E o povo fica todo brigando. Parece um país que eu conheço? Pois é. Será que o brasileiro fala a mesma língua? Será que o povo brasileiro está falando a mesma língua? Ou será que existem vários idiomas aqui, ó, sendo falados e um monte de ruído, um monte de briga, um monte de contenda? Por que o Brasil não vai para frente? O Brasil... Você sabia que em matemática o Brasil é extremamente avançado? Muito avançado. Você sabia que o Brasil ele tem pessoas geniais? Você sabia que o Brasil ele tem qualquer tipo de matéria-prima? O Brasil é rico, extremamente rico. Mas o Brasil não dá certo. Por que o Brasil não dá certo? Porque o povo não fala a mesma língua. O povo não fala a mesma língua. E ele está distraído. Com um monte de distração, um monte de idiotice.
Um monte de coisas que estão destruindo as famílias, que estão destruindo a moral, que estão destruindo a vontade da pessoa de produzir. Tem um assunto assim que, cara, é surreal. Eu mentoro pessoas. Qual é uma das maiores dores da pessoa que cresce? Humberto, eu preciso contratar e não acho gente para trabalhar. As pessoas nem trabalhar querem. Mas não está lotado de desemprego, não está lotado de pobreza? Cadê essas pessoas que querem trabalhar? Pois elas não querem. Você não encontra gente para trabalhar. Não encontra. Isso eu tô falando de salão de beleza, tô falando de advogado para buscar estagiário, tô falando de todo tipo de profissão. Você não acha gente para trabalhar. As pessoas não querem trabalhar. E a nova geração, cara, infelizmente ela é pior. Pela primeira vez na história da humanidade, os filhos têm um QI menor do que o dos pais. E os filhos já começam agora, eles já estão brigando entre eles. Você vai colocar desde as torcidas de futebol que não se bicam numa idiotice, até assuntos mais complexos como política. Esse assunto da Torre de Babel aqui, ele é muito curtinho. É extremamente curtinho, mas tem uma lição tão valiosa aqui, pouca gente percebe. As pessoas só olham para o lado da história onde o povo estava construindo algo que não estava direcionado para Deus. Eles queriam alcançar o céu e ter a glória deles. Beleza, é isso. Era algo mal, mas tinha algo muito poderoso com eles. Eles estavam em união. Eles falavam a mesma língua. E Deus viu que aquilo não era bom e estava saindo do propósito de novo. Tinha acabado de sair da arca o povo. Estávamos construindo de novo e de repente, pô, já tá dando merda de novo. Aí Deus vai lá e faz cada um falar uma língua diferente. Começou a haver contenda, problema e eles se espalharam. Eles se espalharam. Quando um casal não fala a mesma língua, esse casal não prospera. Quando os irmãos não falam a mesma língua, essa família declina. Quando um país não fala a mesma língua, esse país não prospera. Vocês estão entendendo o poder da união? Agora eu vou contar mais uma coisa para vocês. Vocês gostam de ler Bíblia? Vocês estudam a Bíblia? Vocês vão ter uma percepção diferente a partir do que eu vou falar agora para vocês. Toda a Bíblia, 100% da Bíblia, ela fala de indivíduos, mas ela não está falando de indivíduos. Ela está falando de povos, de nações, de famílias. Quando eu falo nações, povos, famílias, uma família, sua família é uma nação. A Bíblia está falando do coletivo, ela não está falando do individual. Quando a Bíblia fala de Abraão, ela está falando do povo de Israel. Quando a Bíblia fala de Adão, ela está falando da humanidade. Quando a Bíblia fala de Davi, ela está falando de uma liderança de todo o reino de Israel. A Bíblia, ela fala de indivíduos para falar do coletivo, porque o objetivo é o coletivo. O objetivo não é individual. A mudança começa no individual, mas o propósito sempre o propósito é coletivo. Humberto, de onde você tirou a cabeça que o meu propósito é abençoar pessoas? A Bíblia está falando isso o tempo inteiro. Por que Davi foi escolhido? Para abençoar o povo de Israel. Por que Abraão foi escolhido? Fala lá em Gênesis. Porque ele iria ensinar justiça e fraternidade para os seus irmãos. Zedek veio um mishpat em hebraico. Bom dia, Natália. Muito legal ver você aqui de volta. Você vai ver a Bíblia inteira. Ela está falando exatamente disso, do coletivo. O tempo inteiro do coletivo. O propósito sempre é o coletivo. É onde eu quero que chegar aqui. A sua mudança vai começar aí dentro de você. Você não tem que impor mudança para ninguém. Começa aí dentro de você. Só que o propósito tem que ser abençoar a tua família. O propósito tem que ser abençoar teus clientes. O propósito tem que ser abençoar os seus colaboradores. O propósito é fazer com que as pessoas falem a mesma língua e se unam. Por que eu falo tanto sobre isso? Arrume boas amizades. Se afaste das amizades que estão drenando tua energia, que estão te minando. Por quê? Porque Deus julga a nação.
Deus julga o povo, Deus julga o grupo. Se você está envolvida demais num grupo, que às vezes até fala a mesma língua, mas para algo que não edifica, o que acontece? O seu julgamento está nesse grupo. Se você está com um grupo que pensa em crescimento, que pensa em produtividade, que pensa em propósito, você está com esse grupo. Tudo que você fizer, escuta o que eu estou falando. Tudo, absolutamente tudo que você fizer que estiver abençoando a humanidade, estiver abençoando um grupo de pessoas, estiver abençoando gente, vai prosperar. Tudo que você estiver fazendo pensando em abençoar você, não vai prosperar. Qual que é a ideia? Você tem que se abençoar, só que Deus julga a nação. Deus julga a nação, você entendeu o que eu quero dizer? Por que Davi foi abençoado? Porque o propósito dele era a nação. Por que Abraão foi abençoado? Porque o propósito dele era o povo. Todos. Por que cada profeta foi abençoado? Porque o propósito era o povo. Tinha um propósito maior. Por que você vai ser abençoada, Natália? Porque o seu propósito está em abençoar clientes, abençoar caminhos, trazer sementinhas na vida da pessoa através das conversas que você tem com elas, Dila, Lidiane. Através dos cabelos, através das massagens que você faz, Lidiane. Através das dores que você tira das costas das pessoas. E quando você está muito forte nesse pensamento, o que vai acontecer? Naturalmente o dinheiro vai vir. Naturalmente. É natural. Agora, qual que é o contrário disso? O contrário disso é você ficar fazendo olhando para o bolso da cliente. Olhando para a sua prosperidade. Eu vou fazer esse negócio para eu crescer, para eu ganhar muita grana. Não está errado você querer ganhar muita grana. Só que a ideia é você fazer muita grana abençoando pessoas. É uma consequência. O dinheiro que a sua cliente te paga é uma consequência por um bem que você fez para ela. Que na maioria das vezes é muito maior do que o dinheiro que ela te pagou. Aquele cabelo que você faz, aquela sobrancelha que você faz, aquela aula que eu entrego, ela é muito mais valiosa do que o preço que eu cobro, que o preço que você cobra. E é muito importante você ter isso na sua mente. Porque aquele cabelo, por exemplo, ele abre portas para a pessoa, ele traz dignidade, ele traz confiança, ele faz com que pessoas confiem nela e comprem dela, que ela seja aprovada em entrevistas de emprego, que ela consiga um bom relacionamento. Enfim, se você for ver o valor daquele cabelo, é muito, mas muito maior do que o preço que você cobra. É aí por isso que você pode se valorizar. Quando você entende isso, você consegue cobrar bem. Quando você entende isso, você não tem medo de cobrar bem. Por quê? Porque você está abençoando pessoas. Você está abençoando pessoas com algo muito, mas muito mais valioso do que o preço que você cobra. Agora, pensa em tudo que eu falei aqui para você. O seu propósito é abençoar a gente. Tudo que é feito com pessoas que falam a mesma língua prospera. Por quê? Porque essas pessoas formam um povo. O que é falado na Bíblia? Quando um ou mais de vocês estiver clamando o meu nome, eu estarei lá. A mesma língua, o mesmo propósito. Você está entendendo o poder dessa mensagem? Meu, quando eu entendi essa mensagem, ó, pum, a minha cabeça explodiu. Muito, muito. Foi uma das mensagens assim mais impactantes que eu tenho da Bíblia. Eu espero de coração que vocês estejam com a cabeça explodindo aqui. Porque isso aqui é o grande segredo da prosperidade. Vamos pegar os Estados Unidos. Pessoas se uniram com um único propósito: formar uma terra de liberdade, uma terra que impactou profundamente todas as outras nações. O conceito de democracia que a gente tem hoje, o conceito de segurança, o conceito de liberdade. Você pode falar mal dos Estados Unidos, mas eles impactaram totalmente a liberdade de todo o mundo. Por quê? Porque existiam pessoas em um único propósito.
Agora deixa eu contar uma coisa para você. Na época da Inquisição, existia um grupo de judeus que morava em Recife. Eram umas 10, 12 pessoas mais ou menos. E aí eles estavam prosperando em Recife. Só que aí a Inquisição, que perseguia judeus e obrigava eles a se converterem ao cristianismo à força, expulsou eles do Recife. E sabe onde que eles foram parar? Essas pessoas que falavam a mesma língua. Olha a força disso. Eles foram parar na América do Norte, nos Estados Unidos. E eles são ninguém mais, ninguém menos do que os fundadores de Nova York. Essa história é verídica. Se você quiser pesquisar, era um povo de Recife. Agora imagina se esse povo não tivesse sido expulso do Brasil. O que eles estavam construindo lá em Recife? Eles saíram e construíram Nova York. É a força de uma só língua. O que a gente precisa para a nossa nação dar certo, para o nosso povo dar certo? A gente precisa de união. A gente precisa encontrar pessoas da mesma carne que a gente. Por que eu faço essas lives de manhã? Por que eu tenho um grupo de WhatsApp? Tecnicamente, nem é uma coisa assim que eu preciso muito estar fazendo. Mas é uma coisa que eu sei que tem um propósito muito grande. Está gerando união, está gerando despertamento de almas. É muito forte isso aqui que a gente faz de manhã. Tem gente que está assistindo isso aqui no Spotify e não está aqui no ao vivo. O ao vivo é mais forte para a gente estar em união. Mas isso aqui que a gente está fazendo é muito forte. Eu já ouvi relatos assim incríveis sobre esse trabalho que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente está em união com o mesmo propósito edificante de crescimento. E é aí que eu falo para você, espalhe essa mensagem, compartilhe o horário dessa live. Vamos formar um grupo forte que fala a mesma língua. Qual que é o meu propósito com o meu trabalho? O meu propósito com o meu trabalho é ajudar em principalmente profissionais da beleza, pessoas que começam lá de baixo como eu comecei. Mostrar para essas pessoas que, ó, você também pode. Você também pode prosperar muito, você pode ganhar muito mais com aquilo que você faz. Exatamente com aquele trabalho que a sociedade diz que é uma subprofissão, que as pessoas dizem que não dá, dá sim. Eu consegui. Eu tenho um monte de gente aqui que conseguiu também, você consegue também. O meu propósito aqui é esse. É através do meu conhecimento abençoar pessoas que vão abençoar outras pessoas. Eu quero que essa mensagem se propague. Esse é o objetivo dessas lives. Que é algo que eu sei que não é para muitos. Eu sei que não é para todo mundo. Ainda mais nos tempos de hoje, o tempo de TikTok. Eu faço um vídeo mais viralzinho, bate 5 mil visualizações, 10 mil, 80 mil, 2 mil. Uma live dessa não tem tanta visualização. Mesmo a gravação não tem tanta visualização como um vídeo de Reels que eu faço. Só que tem uma sacada aqui. A qualidade que a gente tem nessa altura é muito grande. A gente está em meia hora de live, mais ou menos. A qualidade desse relacionamento é muito mais forte. Mas muito mais forte. E é esse tipo de relacionamento que eu quero que você cultive aí. Você vai encontrar pessoas que são da mesma carne que você. Elas vão passar pelo seu caminho. E aí você precisa se relacionar com elas. Você precisa estar com elas. Você precisa trabalhar com elas. Você precisa atender elas. Você precisa estar com um grupo que fala a mesma língua. E quando essa revolução ela acontece no seu negócio, no negócio de outra pessoa, no meu negócio, a gente começa a multiplicar isso aqui. E parece pequeno. Mas assim como uma pedra que você taca num rio, ela forma ondas nesse rio. Você pode ter certeza que o futuro do sucesso do Brasil, de Portugal, do mundo, tá nisso aqui que a gente tá fazendo. Tá aqui. Nossa, parece muito grande. Um objetivo muito grande? É um objetivo muito grande. Mas tá aqui. Porque isso aqui vai reverberar muito forte.
O grande objetivo da mudança da humanidade está aqui no que a gente está fazendo. E eu quero que você construa isso nos seus relacionamentos também. Eu quero que você crie profundidade nos relacionamentos que você tem aí, de pessoas que edificam o mesmo propósito. Porque o grande segredo está aqui. É para isso que você foi chamada. É para isso que você foi chamada. Começa a ouvir o chamado que está tocando aqui ó, no seu coração. Você veio para esse mundo para abençoar pessoas. Nada menos do que isso. Só que Deus julga o grupo. Pessoas que falam a mesma língua. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Tá? O estudo de hoje foi sobre Gênesis, capítulo número 11 até o número 9, a Torre de Babel. É bem curtinho. Quando terminar a live, lê. Você vai ter novos insights. Você vai gastar aí uns 4 minutinhos para ler isso aí. Bem curtinho. Tenha a sua leitura agora, depois de toda essa aula, que você vai ter uma percepção diferente. Tá bom? Essa live vai ficar. Eu vou colocar ela no perfil e já vou apagar, tá? Ela vai pro Spotify. Todas as lives eu estou colocando no Spotify, tirando as lives que eu faço com convidados que ficam no meu perfil. Tá bom? Se você está no Spotify, tem links aqui na descrição pra gente andar junto. Link na bio se você tá aqui. Muito legal estar com vocês aqui, gente. Muito legal mesmo. Essa mensagem foi muito forte. É uma mensagem que toca demais o meu coração. E eu quero de verdade que vocês introjetem isso na vida de vocês. O seu objetivo de vida é abençoar pessoas, é formar grupos que falam a mesma língua. O segredo do crescimento ou do fracasso da humanidade de uma nação está nisso. O Brasil não fala a mesma língua. O nosso mundo não está falando a mesma língua. Existem pessoas muito mal intencionadas que estão plantando a discórdia, que estão plantando a contenda. E cada pessoa briga por uma coisa diferente, por uma subdivisão diferente, por uma classe social diferente, por uma orientação sexual diferente, pela religião e não religião, e tá todo mundo sem falar a mesma língua. A gente precisa unificar isso aqui num propósito forte. Isso começa com os iguais, para depois impactar os diferentes. O propósito disso aqui não é empreendedorismo, não é ganhar grana, não. Isso aqui é uma consequência. Quem tiver nesse propósito, lógico que vai fazer muita grana. Mas o propósito é muito maior. Eu uso isso aqui para um propósito muito maior. Da mesma forma que eu quero que você use a sua carreira, os clientes que você atende, a sua empresa, para algo muito maior. Essa é a mensagem de hoje. Senta na sua cadeira, confortavelmente, coloca os 2 pés no chão. Fecha os seus olhos e vamos respirar fundo 3 vezes para se acalmar, se conectar com o presente. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pelo seu amor conosco. Muito obrigado por essa mensagem de luz que irradiou tão forte no meu coração, que me trouxe tanta força para contá-la. Que o Senhor coloque no coração de cada um grande entendimento sobre essa mensagem. E que venhamos formar uma nação que fala a mesma língua. Uma nação que compactua com os mesmos propósitos. E que isso comece através do nosso relacionamento aqui nessas lives. Impacte o relacionamento de funcionários dessas empresas que estão crescendo. Que impacte clientes. Que impacte amizades. Que reate e fortaleça casamentos. Porque o futuro da nossa nação, o futuro da nossa humanidade, a prosperidade dos nossos está diretamente ligada com essa união, com esse falar a mesma língua. A gente sabe que não é fácil, é um desafio gigante. É muito desafiador lidar com o grupo. Mas as bênçãos e também as maldições, elas vêm no grupo. O nosso trabalho é individual, mas o propósito é coletivo. Que venhamos ter isso muito claro na nossa mente.
e que venhamos ter força e compreensão sobre o nosso propósito a cada dia. Que não venhamos desistir nos momentos de tribulação, pelo contrário, que venhamos lembrar dessa mensagem e venhamos nos fortalecer juntos. Essas lives estão aqui para isso. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Que venhamos fazer com que essa mensagem reverbere nesse grupo, nesse pequeno grupo dessa live, dessas lives, e das pessoas que veem a gravação no Spotify. Que esse grupo, esse grande, poderoso grupo, não é para todos essa mensagem, mas é uma mensagem poderosa. Que venhamos ter muito claro isso na nossa mente e venhamos nos fortalecer uns com os outros. Que grandes amizades venham sair desse pequeno, grande grupo. Respira fundo. Estica seus braços, abre um sorriso no rosto. Fala assim, ó, vamos pra cima. 2025 é o ano dos relacionamentos, é o ano de falar a mesma língua, é o ano de propósitos grandes. Conta comigo. Um abraço, fica com Deus. Amanhã a gente começa a Semana das Vendas. 5h22 da manhã, horário de Brasília, 8h22, horário de Portugal. Vamos pra cima, vamos falar de vendas a semana toda. Tamo junto. Tchau, tchau.